O MCA Notícias já está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e até no mundo. Uma iniciativa colaborativa tenta identificar os envolvidos na briga entre torcedores do Atlético Paranaense e Vasco da Gama no domingo em Joinville. Em uma página na internet foram publicadas várias fotos da briga generalizada, que paralisou o jogo aos 17 minutos do primeiro tempo. A proposta é reconhecer os envolvidos e ajudar a identificar os brigões. O criador da página é um programador paranaense que diz querer que os torcedores que se envolveram na briga sejam banidos dos estádios. O objetivo é dar espaço para quem realmente quer assistir às partidas de futebol. Até ontem à noite havia cerca de 30 pessoas identificadas. Durante a partida decisiva entre Atlético Paranaense e Vasco pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, uma briga generalizada entre torcedores na arquibancada paralisou o jogo por aproximadamente 1 hora. 4 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital São José, em Joinville. Um jovem de 19 anos foi transferido para um hospital particular, onde continua internado em situação estável. 3 torcedores do Vasco foram detidos em flagrante, 2 logo após a partida e outro quando saía da cidade em um ônibus. Eles foram conduzidos ao presídio de Joinville e tiveram prisão preventiva decretada no fim da tarde de ontem. E uma jovem de 17 anos foi estuprada e morta no domingo de manhã às margens da BR-282, próximo a Nova Erechim, no oeste catarinense. O corpo da adolescente foi enterrado ontem em Pinhalzinho e a polícia já tem suspeitos do crime. De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Luciane Zwirtz foi encontrado em um matagal às margens da rodovia. A jovem estava nua e com ferimentos no rosto. O Instituto Médico Legal de Chapecó confirmou que a adolescente foi abusada sexualmente e teve o pescoço quebrado. Ainda de acordo com a polícia, Luciane e uma amiga saíram de casa no sábado por volta das 11 horas da noite para ir a uma festa. Elas deveriam voltar até às 3 da manhã, mas como a jovem não voltou, a família acionou a polícia. Em depoimento, a amiga de Luciane afirmou que deixou a colega em um bairro próximo da residência e a menina disse que voltaria para casa a pé. Pelo menos um suspeito já foi identificado, mas mais pessoas podem estar envolvidas no crime. E 5 pessoas morreram no choque de um trem com um caminhão-tanque nesta segunda-feira em Jacarta, o que provocou o descarrilamento de um vagão que transportava apenas mulheres. Um acidente envolvendo um trem e um caminhão-tanque matou pelo menos 5 pessoas nesta segunda-feira na capital da Indonésia, incluindo o condutor. Cerca de 80 pessoas ficaram feridas no acidente, que provocou o descarrilamento e o incêndio de um vagão que transportava apenas mulheres. A empresa, que administra a ferrovia, informou que 600 passageiros estavam no trem no momento da colisão em Jacarta. O caminhão pertencia à empresa pública Pertamina, que participou do socorro às vítimas. Acidentes de trens, principalmente em cruzamentos, são comuns na Indonésia por causa da malha ferroviária mal conservada. E a África do Sul se prepara para o funeral de Nelson Mandela. Milhões de pessoas devem acompanhar as cerimônias. A segurança já foi reforçada no estádio Soccer City, em Soweto. Funcionários fazem os últimos preparativos. É aqui que, nesta terça-feira, o corpo de Nelson Mandela vai ser velado. Dezenas de líderes mundiais são esperados para a cerimônia. De acordo com as autoridades, 11 mil agentes vão fazer a segurança na área. Os restos mortais de Mandela serão levados em procissão pelas ruas de Pretória e velados no Union Building, a sede do governo, de quarta-feira até sexta-feira. No sábado, vai ser realizada uma cerimônia de despedida do Congresso Nacional Africano. Depois, o corpo segue para Kunu, onde Mandela vai ser sepultado. O enterro será realizado no próximo domingo. E o governo da Ucrânia decidiu abrir o diálogo com a oposição após semanas de intensos protestos no país contra a decisão da presidência de não assinar um acordo com a União Europeia. O presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, declarou nesta segunda-feira que vai se reunir com líderes da oposição após 2 semanas de intensos protestos no país. Uma mesa redonda foi proposta para que a pauta de reivindicações dos manifestantes seja discutida. Apesar do frio que chega aos 4 graus negativos e da neve, centenas de pessoas se mobilizaram em Kiev.
A recusa do presidente a assinar um acordo de associação com a União Europeia, que estava sendo negociado nos últimos meses, levou o país a uma crise política sem precedentes. A oposição acusa a Rússia de ter exercido pressões econômicas e de ter feito ameaças sobre o governo ucraniano, que enfrenta uma crise econômica e financeira. Os arredores das sedes do parlamento e da presidência seguem tomados por centenas de pessoas. No domingo, manifestantes derrubaram uma estátua de Lenin em uma praça da capital. A escultura é vista como um símbolo da submissão da Ucrânia a Moscou no período da União Soviética. E o presidente venezuelano Nicolás Maduro passou pelo primeiro grande teste de seu governo. Neste domingo ocorreram eleições municipais no país e o chavismo venceu na maioria das cidades. O governo da Venezuela comemorou nesta segunda-feira o que considerou uma grande vitória nas eleições municipais deste domingo. De acordo com os primeiros resultados, a aliança do presidente Nicolás Maduro tem 49,2% dos votos contra 42,7% da oposição, após a apuração em 257 dos 337 municípios. A oposição disse que esta eleição seria uma espécie de plebiscito, que se eles ganhassem eu teria que renunciar. Vocês escutaram a verdade? Me pergunto o que vão dizer os dirigentes da oposição com esta quarta derrota consecutiva em 14 meses. Mas a oposição celebra a manutenção do que considera as joias da coroa, a prefeitura do Distrito Metropolitano de Caracas, assim como a de Maracaibo, segunda maior cidade do país, rica em petróleo. E os argentinos comemoram nesta terça-feira os 30 anos do fim da ditadura. Em 10 de dezembro de 1983, Raúl Alfonsín chegava ao poder como presidente eleito do país. A Argentina completa nesta terça-feira 30 anos de democracia sem interrupção. O regime militar convocou eleições após a derrota na Guerra das Malvinas e em meio a uma grave crise econômica em 10 de dezembro de 1983. Em 1989, diante de uma onda de saques e de uma hiperinflação anual de 5.000%, Raúl Alfonsín passou antecipadamente a presidência ao peronista Carlos Menem. O governo adotou o modelo neoliberal e deu início a um vasto plano de privatizações. Em 2001, a Argentina enfrentou a maior crise econômica e social, com desemprego, dívida externa e descontentamento por causa de uma medida que restringiu os saques bancários. O então presidente Fernando de la Rúa renunciou. Em uma única semana, o país teve 5 mandatários. Ao fim de 2002, o peronista Néstor Kirchner foi eleito. A democracia argentina tomou novos rumos e virou em direção à centro-esquerda. Em 2007, quem venceu as presidenciais foi Cristina Kirchner, que depois da morte do marido, aprofundou as políticas do antecessor. E você vai ver a seguir: cadastramento da fila única para vagas em creches de Itajaí vai até esta sexta-feira. E tem ainda as informações da previsão do tempo. Os detalhes em instantes.